Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, estejam conseguindo aí fazer as atividades, lembrando aí da nossa atividade de segunda-feira de língua portuguesa. Vários alunos já mandaram, muito legal, mandaram os vídeos e a produção de texto falando sobre como foi o primeiro bimestre e a expectativa para o segundo. Estou gostando de ver, parabéns, tá? E na atividade de ontem, de matemática, trabalhando aí com subtração com troca, subtração com ábaco e subtração com algoritmo usual, tá bom? Se esforcem aí, se dediquem, se tiverem alguma dúvida, vão passando e a gente vai tentando tirar juntos, ok? Hoje nós vamos trabalhar aí com História e Geografia. Nós vamos trabalhar em História, iniciando aí a unidade 2. Esse bimestre a gente precisa dar aí uma acelerada nas nossas atividades em História e Geografia, porque a gente tem a meta de estudar 2 unidades por bimestre. E no bimestre passado, como a gente já começou um tempo depois, e aí teve feriado na quarta-feira, então a gente acabou concluindo apenas a primeira unidade. Então nesse bimestre a gente vai ter que dar uma corrida para que a gente consiga chegar no final do ano aí tendo estudado todos os conteúdos do nosso livro, tá bom? Eu conto com vocês, que vocês se dediquem. Essa unidade nós vamos estudar aí vivendo nas cidades, conhecendo um pouquinho mais sobre a história na cidade, tanto na parte cultural quanto na nossa própria cidade. Vamos lá então ver quais os objetivos dos nossos estudos nessa unidade. Deixa eu diminuir aqui, colocar aqui no cantinho. Muito bem, aqui nessa parte nós vamos ver aí o que nós vamos estudar nessa unidade 2, Vivendo nas Cidades. O primeiro objetivo que nós vamos conseguir, né, a atividade que nós vamos desenvolver é reconhecer as características da população e a identidade das cidades e da identidade. Então, as características da população da cidade, tanto das históricas aqui representadas no livro, quanto nós vamos pensar aí um pouquinho na nossa própria cidade. Quais são as principais características da nossa cidade, da identidade da nossa cidade, como que ela é. Então, a gente vai poder trabalhar bastante nesse sentido. Vamos também refletir sobre alguns problemas causados pelo lixo das cidades. Será que a nossa cidade tem algum problema com a coleta de lixo? Será que a coleta de lixo traz algum problema para a população e para a paisagem, para a natureza, para o ambiente? Vamos pensar sobre isso também. Vamos também conhecer exemplos de profissões, tanto do presente quanto do passado. Nós já vimos um pouquinho no ano passado sobre isso. No bimestre passado a gente viu aí as construções do passado e do presente. Nesse nós vamos ver sobre as profissões, aquelas que existiam lá no passado e que algumas não existem mais e outras que existiam já desde o período histórico, desde o início aí da colonização do Brasil e que permanecem até hoje. Vamos estudar um pouquinho sobre isso também. Vamos entender que é aquilo que eu estou falando. Vamos entender que algumas profissões permanecem e outras desapareceram ao longo do tempo, ok? Isso faz parte da história, pessoal. Às vezes a gente pensa que história é só conhecer os fatos passados, né, das guerras e tal. E estudar história é muito mais que isso, né? A gente pensar na história influenciando o nosso presente, ok? Depois nós vamos também descobrir o significado de patrimônio cultural e identificar alguns exemplos da região em que nós vivemos. O que é um patrimônio cultural, certo? Então a gente vai conhecer sobre isso e vamos também procurar conhecer se na nossa cidade tem algum monumento, alguma construção que faz parte do patrimônio cultural, tanto da cidade. Em alguns casos a gente vai ver que tem aí patrimônios cultural classificados, né, como pertencentes à humanidade, que não podem ser mexidos, não podem ser alterados, ok? Aí nós vamos fazer a atividade baseado nisso. O que vocês farão? Vão responder apenas a essas perguntas aqui. Você pode colocar aqui apertadinho? Pode.
mas não vai ficar tão bonitinho. Então, se você quiser copiar lá no seu caderno, faz o cabeçalho bonitinho, aproveita e coloca teu nome completo, tá? E aí você coloca o título da unidade, Vivendo nas Cidades, faz a cópia das perguntas e responde. O que está representado nas imagens? Pode responder aqui também, tá? Não estou dizendo que é obrigatório fazer no caderno. O que está representado nas imagens? Aqui eu estou mostrando apenas a página 20, mas vocês vão ver aí na página 21 também, tá? O que está sendo representado aí? A gente está vendo uma parte da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro se modificou ao longo do tempo? Justifica a sua resposta. Então, você vai olhar essa fotografia que vem aí da cidade do Rio de Janeiro, tanto na página 20 quanto na página 21, que é uma fotografia só. E aí você vai poder dizer, a cidade do Rio de Janeiro se modificou ao longo do tempo ou ela continuou da mesma forma? Você vai justificar dizendo o quê? O que você vê que mudou ou que não mudou, tá? E aí você vai justificar a sua resposta. Do que você mais gosta na cidade onde você vive? Então, pessoal, vocês vão olhar aí e vão dizer o que vocês mais gostam aqui na nossa cidade de Ji-Paraná. O que mais chama a sua atenção? Qual lugar que você mais gosta de ir, gosta de frequentar, a construção que você mais gosta de observar, tá? Vou dar uma pausa aqui para ir para a página 21 para olhar outra parte da foto. Olha só, aqui é a outra parte da foto que nós vimos. Então, se você observar aqui, ó, tá falando é uma pintura Boqueirão e Arco da Lapa de Leandro Joaquim, que foi feita em 1738. Leandro, né, que viveu de 1738 a 1798, tá? Ele faz essa pintura aí da cidade do Rio de Janeiro na época dele. Aqui ele tá mostrando, olha só, o arco lá atrás, e aqui tinha um vale, né, entre um e outro, com um lago e as pessoas e animais. E se a gente observar aqui abaixo, a gente já vai ver o mesmo arco aqui, mas a mudança na natureza, mudança na paisagem, né? Aqui era como pastagem, um lago, e mudou completamente, tá? Eu estava vendo aqui sobre essa atividade, eu achei bem interessante, uma coisa que eu mesma nunca tinha parado para pensar. Já vi esse que a gente chama aqui de Arco da Lapa, né? Já vi muitas vezes, onde a gente vê foto a gente já sabe que é lá do Rio de Janeiro, mas eu nunca tinha parado para pensar que isso aí, quando foi construído, era um aqueduto. Ele foi construído para transportar a água de uma nascente até a outra. Ele saía de um canto e ia até o outro da cidade para levar água de uma parte que tinha essa nascente até outras partes que não eram tão bem servidas de água, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O Arco da Lapa, tá? Para mim o Arco da Lapa estava construído lá e pronto. Entende? Então são coisas que às vezes é tão comum que a gente já viu e tudo, mas a gente não para pensar nos pormenores. É como na nossa própria cidade. Às vezes tem determinadas construções que a gente nunca parou para pensar por que tem essa construção, né? Então, por exemplo, ali naquela parte histórica, ali no início ali no centro, né, perto dos bancos ali, tenta dar uma passada por lá e observar se tem algum marco histórico ali que você não prestou atenção antes, que não chamou a sua atenção. E aí você vê se isso... por que será que foi construído aquilo ali? Qual foi o objetivo? Quando foi construído? Por que foi construído? Tá? Nós vamos ver agora em geografia, falando aí sobre a origem das mudanças na natureza, a origem da ação humana na natureza. A gente vai ver por que a natureza muda. Aqui a gente está vendo que essa paisagem foi mudada, foi alterada, embora alguns continuou. Por que isso acontece? Por que essa mudança acontece? É o que a gente vai continuar vendo agora na matéria de geografia. Aqui, pessoal, em geografia, nós vamos ver aí a origem da ação humana. Por que o ser humano tem que agir sobre a
natureza, por que ele mexe, por que ele muda a natureza. Então a gente percebe que as características das paisagens revelam como a sociedade se relaciona com a natureza em cada lugar e em cada momento. Quer dizer, quando a gente olha a característica de uma paisagem, como ela está no momento em que a gente observa, a gente vai conseguir perceber porque como aquela sociedade, como aquela população daquele determinado lugar se relaciona com a natureza. Se tem uma ação de uma visão mais assim de prevenção, de prevenção não, de preservação, né? Prevenção da destruição. Se tem uma ação mais de uso desregrado, né, descontrolado. Então, quando a gente olha a característica da paisagem, a gente percebe também a relação que a sociedade desse lugar tem com a natureza. A busca por alimentos e por abrigo sempre motivou o ser humano a modificar as paisagens. Quando o ser humano surgiu, quando o ser humano foi criado, nós cremos, né? Eu pelo menos creio, não sei como que é a crença de vocês, mas eu creio que Deus criou a natureza, que Deus criou o mundo e aí colocou o homem aqui para cuidar, né? Para zelar. E como ele era aquele que cuidava, ele precisava também do seu sustento. À medida que o tempo foi passando, o homem foi vendo a necessidade de usufruir da natureza para a sua sobrevivência, ou seja, tanto para a questão da sua alimentação, quanto para a questão da moradia, do abrigo, da proteção mesmo física, não é? E para a preservação, para a manutenção da vida. Então, à medida que a gente vai usando da natureza para trazer o alimento, para trazer o abrigo, essa natureza vai sendo alterada, vai sendo mudada. Porém, né, com o passar do tempo, o que aconteceu? Essas modificações na natureza passou a não mais ser apenas em busca de abrigo e de alimento, mas passou também a ser em busca de aumentar as riquezas, de ter mais posse. Às vezes a gente vê até uma busca assim desregrada mesmo, né? Que às vezes as pessoas já têm tanto e mesmo assim não se incomodam de degradar a natureza em prol de adquirir mais riquezas, certo? Então o que acontece? Em busca dessas riquezas e não mais pela sustentação das necessidades básicas, as paisagens passam a ser transformadas, são transformadas para gerar riqueza por meio de intensa produção das mais diversas mercadorias. Professor, o que é mercadoria? Olha aqui a resposta. Mercadoria é qualquer produto do trabalho humano que pode ser vendido para ganhar dinheiro ou para gerar riqueza. Então, todo produto que ele é gerado pela ação humana para trazer o ganho de dinheiro, para adquirir mais riquezas e que pode ser vendido, pode ser comercializado, tudo isso é chamado de mercadoria, tá? Então, por exemplo, quando você vê lá um pacote de arroz, né, que foi feito da produção humana, porque ele plantou, ele beneficiou e está lá no mercado para vender. Aquilo dali é uma mercadoria, é um produto feito, produzido através da ação humana que vai ser comercializado para gerar renda, né? Para gerar finanças, ok? Então agora observe as fotos e preencha o quadrinho da legenda de acordo com a foto. Aqui nós temos uma foto, a foto A, que tem aqui um conjunto habitacional de casas. Aqui nós temos na foto B o que dá a impressão de ser aí uma indústria, certo? E aí o que vocês farão? Vocês vão ler esse texto e vão colocar. Se esse texto refere-se à foto A ou à foto B, vai colocar. Se esse é a foto B ou a foto A, e vai colocar aí dentro do quadrinho. Então preste atenção aí no primeiro. A construção de uma indústria provoca transformações no lugar onde ela é instalada. Também modifica os lugares de onde se extraem os elementos da natureza usados na fabricação de produtos. Esta aí é a usina em Vitória, no Espírito Santo, de 2016. Então, esse texto aqui refere-se a qual fotografia
A qual paisagem? A, obviamente, né? Deixa eu colocar com a mão direita, porque com a esquerda não vai. Obviamente, com a letra B, né? A figura aí da letra B. E, por exemplo, a instalação de indústrias, ela vai servir para a comunidade, ela vai trazer empregos, ela vai trazer renda, vai produzir riquezas, mas, por outro lado, vai degradar também o ambiente. Então, depende de como tudo é feito. O que a gente precisa ter na nossa mente a gente precisa sim da riqueza, precisa sim dos benefícios financeiros, mas a gente tem que ter um cuidado, né, um amor, uma visão pela natureza, porque a gente tem visto que a natureza pode sim ser totalmente destruída, tá? Então vamos cuidar daquilo que Deus criou. Na foto B, para atender a sua necessidade de moradia, por exemplo, o ser humano realiza transformações nos elementos da paisagem de um lugar. Conjunto de casas populares construídas em uma área de Rui Barbosa, na Bahia, em 2014. Que é o que a gente vê ali, né? Nessa foto aqui. Então, aqui a letra A. A gente observa que, para se construir as moradias, foi transformado a sociedade. Quando a gente pensa em observação da paisagem, observação da natureza, a gente pensa aí em diferentes formas como a gente pode enxergar, quando a gente pode visualizar, inclusive fisicamente. A forma como nós olhamos pode alterar a percepção que nós temos daquela paisagem, daquele ambiente. Por isso que na nossa próxima atividade, na página 20, a gente vai trabalhar sobre os pontos de vista. É claro que aqui a gente vai falar sobre um objeto, mas ele traz essa reflexão também sobre a paisagem em si, o ambiente em si, que a forma como a gente olha pode alterar a opinião que nós temos de algum determinado lugar ou posição, tá? Vamos lá então para a página 20. Então, aí nós vamos trabalhar sobre a representação, os diferentes pontos de vista. Vocês devem se lembrar que no ano passado a gente já trabalhou sobre esse assunto e a gente vai continuar trabalhando. Por isso que eu falei várias vezes no ano passado, preste atenção aos conteúdos, porque a gente vai estar sempre aprendendo, vai estar sempre aumentando um pouquinho mais, tá? Cada ano que se passa, a gente revê o que a gente fez e aprimora ainda mais. Então, se você prestou bem atenção na aula do ano passado, você vai estar tranquilo para essa daqui. Diferentes pontos de vista, as paisagens e os objetos podem ser observados a partir de diferentes pontos de vista. Quer dizer, às vezes, se você olhar de cima, você vai ter uma visão. Por exemplo, se você olhar a paisagem aqui, a gente olha para a rua, olha para os rios, a gente tem uma visão. Mas se você tiver, por exemplo, de um helicóptero ou a visão gravada por um drone, certo? Você vai ter uma outra visão. Porque assim, você vai olhar de cima e você pensa, nossa, tem muita árvore. De repente você vai olhar de cima e vai perceber que não tem tanto assim, tá? Então a posição como a gente vê, a forma como a gente enxerga, se propõe a ver, muda a forma como a gente enxerga, como a gente percebe as situações, tá? Por exemplo, um objeto pode ser visto de frente e também pode ser visto do alto, diretamente de cima para baixo. Mas o objeto também pode ser visto do alto e de ângulos diferentes. Ele pode ser visto, né, do alto, mas de uma lateral mais central, ou lateral direita, ou lateral esquerda, ou da direita para a esquerda propriamente dito, né? Então, assim, depende da forma e do lugar que você está, a sua visão vai ser diferente. Aqui nós temos nessa foto que representa aí a maneira de observar um objeto, na foto a seguir. Então, aqui a gente vê essa criança que está observando esse objeto, que é esse joguinho, ela está observando de cima para baixo, de forma vertical. Ela está observando de cima e meio na diagonal, na lateral. Essa forma de visão a gente chama de visão oblíqua. É aquela que olha de cima, mas não exatamente de cima para baixo. De cima para baixo, ela olha de cima, mas só que numa visão lateral, ok? Então aí a gente tem do alto, o observador registra uma imagem do brinquedo e encontra exatamente acima, na foto 1. E depois acima,
e mais à frente, mais atrás ou nas laterais, aonde ele fica. Isso aí tendo uma visão oblíqua, né? Do alto, mas na diagonal. Vendo aí de frente, de trás ou pelas laterais, ok? As fotos abaixo representam o brinquedo a partir de 3 pontos de vista distintos. Aqui, ó, tá sendo visto de uma forma, aqui de outra e aqui de outra forma. O que vocês farão? Indique com a letra A imagem retratada do alto e de modo inclinado. Então, você vai olhar qual dessas 3 imagens aqui que dá a impressão que você está vendo do alto, mas não exatamente de cima para baixo. Você está vendo do alto, mas meio na lateral. Você vai colocar a letra A. Depois você vai... a letra A. Depois você vai observar aí a imagem que é retratada do alto exatamente de cima para baixo. Qual dessas 3 imagens aqui que dá a impressão que você está vendo exatamente de cima para baixo? Você vai colocar a letra B no quadradinho aqui, tá? Depois, a imagem retratada de frente, na horizontal, tá? De frente, olhando para frente, tá? Qual dessas imagens aqui que dá a impressão de ser olhada horizontal, na frente? Então, você vai colocar a letra C, tá bom? Professora, acabou? Não. O que eu quero que vocês façam? Vocês se lembram que no ano passado eu pedi para vocês fazerem o desenho de um objeto olhando de pontos de vista diferentes? Pois é, dessa vez eu não quero que vocês desenhem. Dessa vez eu quero que vocês usem aí o celular para fotografar. O que você vai fazer? Você vai selecionar um objeto. Digamos que você olha aí, deixa eu pegar aqui um objeto. Digamos que aqui no meu caso, né? Eu estou aqui com o meu estojo, tá? Meu estojo de lápis e caneta, beleza. O que você vai fazer? Você vai colocar esse objeto, né? Aí num lugar fixo, em cima de uma mesa, e você vai pegar o celular. Mães, eu peço que vocês orientem as crianças para que elas mesmas tirem as fotos, tá? Oriente, cuide, né? Para não tremer, para a foto ficar uma foto bacana, tá? E também não ficar aquela foto assim, só o objeto lá longe e pegando um monte de coisa. Então, você tem que ser bem objetivo. Então, na fotografia, você vai focar no que você quer, tá? Mas de pé. Então, você vai colocar o objeto em cima da mesa, por exemplo, e vai tirar. A primeira fotografia, você vai tirar exatamente de cima para baixo, do ponto de vista vertical, quando você olha de cima para baixo. Então, você vai tirar a primeira fotografia. Depois, o objeto na mesma posição, você vai tirar uma foto dele do alto, só que na lateral. Pelo menos 2 fotos, tá? Dessa maneira, de um lado e do outro, tá? Pode ser aí da direita, que você escolhe. De um lado e outro. Então, 2 fotos. Uma foto de cima, que é na vertical. Outra tirada do alto, mas na horizontal, na diagonal, que é o ponto de vista oblíquo, tá? De um lado e de outro. Nesse vão ser 2 fotos. E depois, o mesmo objeto, na mesma posição, você vai abaixar e vai tirar uma foto na linha horizontal, de frente para o objeto. E depois vocês vão observar essas fotos aí e ver a diferença. Se você conseguir fazer a edição dessa foto, você vai lá e clica em editar. E aí você vai no pontinho marcar, que é a parte onde você pode desenhar aí na foto, ou dependendo do seu celular, é onde tem aquele lapisinho. E aí você vai colocar a foto, naquele lapisinho você tem a opção tanto de escrever, né, ali, como você tem 2 Tzinhos assim do lado, que você pode digitar, e aí você coloca onde você quer o nome. Então, você vai colocar de cima para baixo, você vai colocar ponto de vista vertical. Aí, nas outras 2 fotos, você vai colocar ponto de vista oblíquo ou na diagonal, como você quiser. E na outra, você vai colocar ponto de vista
horizontal ou de frente, tá bom? Tentem fazer essa edição. Professora, eu não sei fazer isso, então me manda a foto, mesmo sem ter feito, tá? Mas assim, se conseguir editar, melhor ainda, tá bom? Então, vamos trabalhar aí com a fotografia, observando os pontos de vista diferentes de um determinado objeto. Lembre que eu quero um mesmo objeto, não são 3 objetos diferentes. Eu quero um mesmo objeto de pontos de vista diferentes. Vertical, oblíquo e horizontal, que é de frente, tá bom? É isso aí, pessoal. Tranquilo? Aproveitem bastante, se exercitem e desenvolvam aí a arte da fotografia também. E a arte da observação. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.